tarde. Sejamos todos muito bem-vindos, não é? Que Jesus continue abençoando nossos passos, nossa vida, nossa alma, nossa esperança, os nossos sonhos, não é? Para que a gente tenha muita força para continuar, porque vale a pena, viu? Pode ter certeza que vale muito a pena. Em nome de Jesus, vale a pena continuar. Essa vida que o Papai do Céu deu para a gente como uma dádiva, não é? Para a gente se melhorar, crescer e ser feliz. Eu sempre falo isso, eu tenho certeza absoluta. Segundo o Espiritismo, a gente foi criado para ser feliz. E a gente está caminhando, inclusive, fala um pouquinho na psicografia que a gente vai ler hoje aqui. Mas antes, vamos ler os recadinhos. O celular desligado no silencioso, por favor. Lembrar mais uma vez da nossa biblioteca, para quem está aqui, para quem está em casa também, né? Vem aqui, dá uma olhada nos títulos. É muito importante ler. Na realidade já foi dito, né, que a verdade é que nos libertará. Então assim, a gente faz muitos tratamentos, médicos ou espirituais, mas o que realmente vai curar é o que cura a alma. E o que cura a alma é o conhecimento, é a verdade, né? Então que a gente esteja sempre procurando conhecimento, procurando ler, procurando se esclarecer, porque isso ilumina a nossa alma, não é? E cura a nossa alma, e assim cura o nosso corpo também, e todas as coisas que tem na nossa vida, tudo, tá? Tudo mesmo. Lembrando da nossa caixinha de vibração, tá? A gente tem duas caixinhas ali no canto, uma é de vibração, da gente colocar, pedindo oração e vibração para os nossos entes queridos, para as pessoas que a gente sabe que estão passando em provas, não é? Que estão com dificuldades, e a outra é a caixinha de sugestões, tá? Se tiver sugestão para deixar para a gente, para casa aí, de melhora no atendimento, nas informações, no que achar que deve ser melhorado, por favor, deixe a sugestão, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode colar também, mas dúvida é melhor procurar a recepção, tá bom? A gente continua com as inscrições abertas para os cursos da casa. Um é o de educação mediúnica, ele tem online e presencial, tá? Inscrições para os estudos do livro Os Mensageiros, de André Luiz, e O Consolador, de Emmanuel, e O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, tá bom? A gente vai estar tendo, não é? Os Mensageiros e o Consolador, e O Céu e o Inferno vai começar agora em fevereiro, o estudo do livro O Céu e o Inferno. Bom, depois a gente vai divulgar com mais calma, certinho, e qualquer dúvida é só perguntar lá na recepção. Se for deixar só para a gente ter vontade de ler ou de estudar é difícil, né? Agora fazendo em grupo, com mais gente fazendo, é divertido, a gente aprende junto, é bem bacana, viu? Vale a pena. Se deixar pela nossa vontade de pegar um livro, ler, estudar sozinho, muitas vezes a gente larga, né, de lado. Então é uma oportunidade muito bacana de aprender um pouquinho mais sobre a doutrina, tá bom? A gente está com inscrições abertas para evangelização infantil também e mocidade. Evangelização infantil a partir dos 13 anos e a mocidade que vai até os 16 anos, né? Dia 2 de fevereiro às 8, a gente vai ter o curso de reciclagem de passe, aberto a todos os interessados e vai ser presencial, tá bom? Oi? 8h30? Tá. Dia 2 às 8h30, tá bom? Dia 2 às 8h30 vai ter o curso de passe. Se alguém aqui já fez e quiser reciclar, pode fazer. Se alguém não fez queira fazer, está aberto para todos, né? E aí já pode começar a trabalhar na casa, feito o curso, tá bom? Nelson, fazer o curso, não é não? Amém, né? Para a gente, todo mundo que puder e quiser e sentir vontade no coração, poder trabalhar também, não é? Aliás, a mensagem de hoje fala disso também.
E aquilo que a gente falou, né? Maiores informações pode falar na recepção ou a respeito dos cursos, principalmente com a Marcela. Aqui está, tá? Bom, é isso, irmãos. Vamos ler nossa psicografia, então. A psicografia se chama Entrelaçamento. Reunidos de mãos dadas, não por necessidade do gesto, mas por vontade solidária, estamos num círculo de luz imantados pelo amor de Jesus. Pedimos a paz, a proteção e a força necessária para juntos continuarmos nesse cenário maravilhoso da caridade. É ajudando que se é ajudado, não é? É servindo que a gente vai ser servido. Não esperemos resolver nossas questões pessoais para prosseguir, pois é justamente prosseguindo que elas serão resolvidas, às vezes até pela força das coisas. O amor impulsiona o universo, é uma força incorruptível de modo contínuo. E para os que acreditam na força do mal, creiam que ela só tem existência enquanto dure dentro de cada um. O mal se extinguirá e a humanidade sorrirá em solenidade com o Cristo. Essa mensagem foi recebida aqui na casa, dia 14 de dezembro do ano passado, pela nossa irmã Elaine. Bom, então você viu a importância de servir, a importância de estar de mãos dadas, né? De um ajudar o outro para ser ajudado, e a certeza de que o amor vai vencer. Todos nós aí, junto com Jesus, que é o nosso mestre e modelo, não é? Vamos fazer a oração. Então, irmãos, mais uma vez, vamos nos ligar a Jesus em pensamento, em amor, em nosso coração, vamos elevando até as esferas mais altas e sentindo a energia, a bênção e a vibração da nossa casa, e nossos amigos espirituais já chegaram bem antes de nós aqui para preparar esse trabalho. Pedimos a Deus que nos dê a calma, a bênção e o entendimento para a palestra que agora nós vamos ouvir, que nós possamos nos colocar receptivos, né, às energias que o plano espiritual tem para trazer para cada um de nós, conforme a nossa necessidade, o nosso merecimento, na certeza de que Deus está no controle, tudo está certo, e tudo vai se acertar sempre em nome de Jesus. Agradecemos a Deus mais uma vez por essa oportunidade, pedindo o teu amparo para todos nós aqui, e que abençoe também a nossa irmã Marcela, que abençoe o seu coração, a sua boca e as suas palavras, para trazer um pouco daquele alimento que o nosso espírito está precisando nesse momento. E assim, agradecidos e com oração do Pai Nosso, a gente inicia essa parte dos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Amém. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus faça morada nos nossos corações. Oh, meu Deus, a gente quer arrumar a palavra. Acho que aqui. Bom, o tema que nós escolhemos para a nossa conversa, para o nosso evangelho de hoje, é obediência e resignação. E nós vamos iniciar com uma história que se passa lá em Minas Gerais,
em uma cidade chamada Ituiutaba, na verdade, que é onde nasceu um menino chamado Jerônimo Mendonça. Ele tinha uma saúde muito frágil, uma infância pobre. Ele foi o nono de uma irmandade de 10 irmãos. Ele tornou-se um jovem de mais de 1,80 m de altura. Ele era sempre muito bem-humorado e ele chamava a si mesmo de Tarzan quando ele se olhava no espelho. Ele gostava muito de praticar esportes, de praticar exercícios físicos. E certo dia, quando Jerônimo tinha cerca de 15 anos, ele foi em uma casa espírita. E era comum naquela época que as casas espíritas tivessem as reuniões mediúnicas ali, junto com as palestras, ao público. Então o palestrante mediunizado, ele levantou e disse: eu tenho um recado para o Tarzan que está na plateia. Prepare-se para a selva de sofrimentos que vai chegar. Então a saúde de Jerônimo, que já era frágil, ficou ainda mais. As dores que ele sentia devido à artrite reumatoide pioraram. Artrite essa que iria acamá-lo para sempre. Ele passou pelas muletas, passou pela cadeira de roda e depois, por fim, tetraplégico. Ele ficou acamado por mais de 25 anos. Com o tempo, Jerônimo ele também foi perdendo a visão e ficou assim por 19 anos até o seu desencargo, com 50 anos de idade. Jerônimo Mendonça, alguns conhecem ele como um apelido de um gigante deitado. Ele pregava por onde fosse possível. Ele tinha ganhado uma Kombi de um amigo, então ele viajava deitado dentro dessa Kombi e ia pregar o Evangelho, a Boa Nova. As pessoas gostavam muito de ouvi-lo cantar também, porque ele tinha uma voz muito bonita. Então, tetraplégico, cego, Jerônimo ele tinha todos os motivos para talvez se revoltar, para se vitimizar, mas ele escolheu, seguindo o exemplo de Jesus, a ser obediente e ser resignado. Porque Jesus é o nosso maior exemplo de obediência e de resignação. Desde o nascimento humilde na manjedoura até a morte na cruz, ele mostrou para nós que a verdadeira felicidade, o verdadeiro alimento espiritual está em obedecer a Deus. Então, certa vez, em decorrência a uma das tantas doenças que tomara Jerônimo Mendonça, os médicos disseram que ele teria que arrancar todas as unhas da mão. E isso precisaria acontecer sem anestesia, porque estavam muito inflamadas. Jerônimo disse que talvez aquele tivesse sido o pior dia da sua vida. Então, indo para casa, nós imaginamos que ele gostaria de ficar sozinho, gostaria de se recolher para passar a dor, para se acalmar, mas quando ele chegou em casa, havia uma excursão de mais de 30 pessoas esperando por ele. E ele, talvez entregando para eles uma alegria que nem ele tivesse naquele momento, ele recebeu a todos, passando para eles o Evangelho, a Boa Nova, cantando e passando para eles a alegria de viver. Isso é um exemplo de obediência e de resignação. O que acontece é que para nós hoje em dia, quando nós falamos obediência, as pessoas têm uma certa estranheza com essa palavra. Porque obediência parece submissão, parece que nós estamos indo contra a nossa própria vontade. Parece uma virtude irrefletida de simplesmente obedecer cegamente a alguma ordem. Mas nós esquecemos que a Terra, sem a disciplina, sem as dimensões, sem o horário, ela seria apenas caos. Então Jesus ele vem para nos mostrar, ele vem para nos ensinar a viver melhor. Jesus ele vem para nos ensinar a sermos pessoas de mais bom senso, de mais responsabilidade com a gente mesmo. Jesus vem nos mostrar a tomar melhores decisões.
para que a gente possa ter uma manhã um pouco melhor, um pouco mais tranquilo, sem tantas dores. Então ele vem nos dizer que a nossa vontade não deve nunca sobressair a vontade divina para as nossas vidas. E qual é a vontade divina para nós? É a lei do amor que Jesus vem nos trazer. Então, quando nós somos ofendidos, o nosso orgulho diz o que para nós? Ele diz: não perdoo, você tem razão, continue com esse seu pensamento, mas a lei de Deus nos roga o perdão. Quando nós temos preguiça, o nosso ego diz: vai descansar, você já fez demais, deixa que o outro faça um pouquinho, mas você faz tanto, você trabalha tanto. E na verdade a lei de Deus nos diz: faça um pouco mais, doe um pouco mais de si, entregue um pouco mais do seu tempo ao próximo. E quando nós estamos irritados, quando nós estamos amargurados, o orgulho, ele nos diz: se vingue, brigue, discuta, mas a lei de Deus está sempre nos proclamando ao silêncio. Então a desobediência às leis de Deus, ela sempre vai buscar o crime, ela sempre vai priorizar o ciúme, ela sempre vai priorizar a injúria, a preguiça, o vitimismo, a rebeldia. Porque quando nós agimos assim, nós nos sentimos senhores de nós mesmos. A gente pensa: eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero. Mas nós estamos extremamente enganados. Porque Emmanuel, ele nos diz, no capítulo 16 do livro Pão Nosso, que nós sempre estamos obedecendo a algo ou a alguém. Então, se nós não estamos obedecendo à superioridade de Cristo, que é o amor, que é o perdão, que é a caridade, que é tentarmos nos melhorar, significa que nós estamos obedecendo à inferioridade dos homens. Nós estamos dando espaço apenas aos nossos vícios, às nossas paixões irrefletidas, enfreadas, e nós achamos que isso é liberdade. Mas a verdadeira liberdade é aquele que sabe falar não para si mesmo. É aquele que, mesmo com o desejo de fazer algo, não faz, porque sabe que vai fazer mal a si mesmo, que vai fazer mal ao próximo. Essa é a verdadeira liberdade. Como diz Paulo, a liberdade que Cristo nos libertou, para que a gente se liberte do mundo. Porque nessa liberdade de fazer o que eu quero, como eu quero e a hora que eu quero, é que nós estamos nos prendendo cada vez mais nas reencarnações de expiação, de sofrimento. Então nós precisamos aprender a viver bem, a viver melhor. E quem nós vamos obedecer? Quem nós vamos seguir se não o Mestre? Se não aquele que é perfeito, o Messias, como dizem o Filho do Homem? Se não estamos obedecendo ao Cristo, nós estamos errando e obedecendo a pessoas que também não sabem o que estão fazendo. Então, obedecer não é simplesmente aceitar cegamente as circunstâncias. Obedecer significa que nós estudamos, nós refletimos e nós chegamos à conclusão de que não existe caminho mais excelente do que obedecer a Jesus, do que estar com Deus. Então, obedecer é a escolha do ser que é inteligente, do ser que está deixando para trás os seus instintos. E resignação também, contrariando o que muitos pensam. Resignação não é fugir dos deveres. Resignação não é inação, aquela calma inoperante onde a gente cruza os braços e fala: deixa a vida me levar. Não é isso que é resignação. Porque nem sempre nós vamos conseguir fugir dos problemas que a vida nos traz. Nem sempre nós vamos conseguir nos libertar dos quadros de sofrimento. Existem situações que nós precisamos passar. A vida, ela encontra maneiras de nos trazer as lições que nós precisamos aprender. Então nós vemos Jerônimo Mendonça. Ele ficou tetraplégico. Ele poderia estar tetraplégico, se vitimizando, ele poderia não ter feito nada de bom na sua vida, ele não teria conquistado nada para o seu espírito imortal.
Ele não ia conseguir fugir daquela circunstância, porque era algo que ele tinha que passar. Mas ele escolheu estar tetraplégico, mas servindo ao próximo, servindo ao bem e conquistando as virtudes do espírito imortal. Divaldo Franco, ele diz que quando Jerônimo desencarnou, alguns dias depois, ele apareceu para ele, andando, tão belo, tão jovem, não tinha mais aquela doença, porque ele soube ser resignado, ele soube aproveitar as suas oportunidades. Porque nós pensamos, eu estou aqui, já que eu tenho que passar por isso, então que eu passe da melhor maneira, porque existem coisas que nós não podemos nos furtar. Então isso é resignação, é dar o seu melhor naquela situação, é entregar tudo de você, para que você possa aprender, para que você possa angariar virtudes para o seu espírito imortal. Bem-aventurados os aflitos, como nos disse Jesus. Mas não é todos os aflitos, é apenas aqueles aflitos que sabem sofrer. É apenas aqueles aflitos que usam o seu sofrimento como uma forma de evoluir. Essa é a diferença, então, da resignação. E nós precisamos lembrar de algo muito importante. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós usamos parte do nosso livre-arbítrio para programar a nossa reencarnação. Então, muito do nosso sofrimento, muito dos nossos problemas, nós escolhemos antes de reencarnar. Porque nós entendemos, enquanto espíritos, que seria muito bom para nós. Se nós passássemos por aquilo, nós íamos nos depurar, nós íamos evoluir, nós íamos ascender. Então, nada do que nós estamos vivendo hoje é ao acaso ou é injusto. Então, saibamos aproveitar essas oportunidades que a vida está nos trazendo. Então, a resignação é renovar a forma como nós recebemos isso que a vida nos traz. A resignação é a voz viva de Jesus no nosso coração, acalmando a nossa tempestade interior, nos dando força e certeza de que nós vamos conseguir passar por essa situação. Nós já passamos por tantas. É claro que vamos passar por essa também, mas vamos passar bem, vamos passar com firmeza, vamos passar com educação. O Espírito Lázaro, ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é intitulado Bem-aventurados os que são brancos e pacíficos, lá no item 8, ele diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Só que os homens confundem com a ligação do sentimento e da vontade. A obediência, nos diz Lázaro, é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, como nós dissemos, a obediência é o consentimento da razão, por quê? É a razão que estudou, que percebeu, através do seu raciocínio, que não existe outro caminho para ser feliz. Nós precisamos estar com Jesus, nós precisamos ser pessoas boas. Não existe alternativa. E a resignação é o consentimento do coração, ou seja, é o sentimento que agora é mais humilde, que quebrou esse espírito de rebeldia, que não quer mais saber mais do que Deus, que deixou essa presunção, que deixou o seu orgulho para trás e agora aceita o que a vida está entregando, mas não de braços cruzados, agindo para aprender, para melhorar e para ter uma manhã mais tranquila, para ter uma manhã mais feliz. Então, obediente e resignado é aquele que diz: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. É claro que muitas vezes a gente, nas nossas orações, nós falamos: não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu queria passar, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Quando João, o discípulo amado de Jesus, ele vai ter com Maria para falar que Jesus havia sido detido, Maria, com o coração aflito, se recolheu em silêncio, pedindo a Deus a proteção do seu filho.
Mas instantes depois, João retorna e diz que Jesus realmente havia sido preso, que não tinha o que ser feito. E a Mãe Santíssima voltou novamente então em oração, confiante de que Deus iria salvar o seu filho, libertar o seu filho. Ela desejava enfrentar aquela situação com coragem, com desassombramento. Então ela sentiu vontade de ir falar com as autoridades de Jerusalém, mas mulher, pobre, humilde, quem iria ouvi-la? Então ela resolveu confiar, acreditar nos direcionamentos de Deus. Mas então João volta com mais más notícias para dizer que agora o Messias ele havia sido acusado. Ela então não aguentou mais esperar, então ela foi junto com Maria de Madalena até Jesus. E ela chegou e com choque com aquela cena, porque Jesus estava vestido com uma túnica de ironia, carregava a cruz e o pior de tudo, haviam coroado o seu filho com espinhos. Ela teve então o ímpeto de ir até ele, de ajudá-lo, mas Jesus, sereno e resignado, olhou para ela e ela entendeu que aquele olhar, talvez o mais significativo da sua existência, estava dizendo para que ela orasse, para que ela confiasse. Ela confiou aos prantos e de repente o coração materno teve alguma esperança, porque ela ficou sabendo que em um extremo esforço para salvar Jesus, Pôncio Pilatos então deixou ao povo para escolher Barrabás, o bandido, ou Jesus. Então ela tinha no seu coração que o povo iria escolher libertar o seu filho. Afinal, ele só fazia bem, curava, era amigo de todos, levava esperança, levava apoio, mas escolheram crucificar Jesus. Onde está Deus que não está ouvindo as minhas orações? Onde permanecem os anjos que me fizeram tantas promessas? Pensava Maria. Em copioso pranto, então, ela viu seu filho entregá-la a João, aos cuidados de João. Humilhada, ela estava ouvindo aquelas palavras, mas quando de repente a cabeça sublime de Jesus pendeu inerte, Maria recordou então a visita do anjo antes do Natal divino. E naquele retrospecto maravilhoso, ela escutou a saudação celestial do anjo e uma força estranha brotou no seu espírito. Jesus era o seu filho, mas antes de tudo, ele era um filho de Deus. O Supremo, ele guardava eternos e insondáveis desígnios que precisavam serem concretizados. O carinho materno poderia até sofrer, ela poderia chorar, mas a vontade celeste estava satisfeita, porque aconteceu o que deveria ter acontecido. Foi então que Maria, compreendendo toda a perfeição da justiça, do amor de Deus, ela se ajoelhou aos pés da cruz, contemplando seu filho morto. E ela repetiu as inesquecíveis afirmações, dizendo: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Então Maria, ela resignou-se apesar do sofrimento, porque nós podemos imaginar. Jesus para nós é o mestre, é o irmão, é o amigo. Mas para Maria era o filho, era o seu menino. E ela resignou-se, ela continuou a trabalhar, a amar e a cuidar de todos os filhos que a vida trazia até ela. Então é como nos diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para todos os nossos irmãos que ainda se encontram nessas reencarnações de baixo teor espiritual, ser obediente, ser resignado a Jesus é loucura.
Porque eles dominam os outros, mas eles não sabem dominar a si mesmos. Eles não sabem dizer não a si mesmos. Então é claro que para eles, nós é que estamos loucos, mas apenas nós que estamos sendo salvos dia após dia, porque estamos sendo obedientes e resignados ao Senhor. Só nós sabemos tudo o que nós temos recebido do alto, toda a proteção, porque o sofrimento, ele pode sim até nos visitar e ele vai nos visitar, mas nós temos a certeza da paz que envolve todo aquele que cumpre o seu dever. E é isso que nós devemos fazer, ter em mente que o melhor caminho, o caminho mais excelente, é que sejamos obedientes e resignados, não a nós mesmos, ao nosso próprio ego ou ao próximo, mas àquele que sabe, e o único, que é Jesus. E para nós finalizarmos, nós gostaríamos de terminar com um poema que é da Maria Dolores, com a psicografia do Chico Xavier, que se chama Oração por Humildade. A fim de construir o próprio futuro, não permita, Senhor, que eu siga as contas como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, se posso procurar o que te compraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apaga em mim a vocação do mando. Ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir, como simples dever. Se eu te pedir felicidade nos erros e ilusões que outrora eu quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo limpo para voltar na sombra a estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso anseie por uma vida emancipada, para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me aos pés ao campo do serviço. Se te rogar felicidades fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar nos cárceres das provas. Perdoa-me, Senhor, se peço tanto, é que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi, tanta vez para cair nas trevas. Agora eu te escuto em toda parte, a convidar-me à luz divina. Ouve, Jesus, anseio acompanhar-te, eu quero ser pequenina. Muito obrigada, meus irmãos, boa tarde. É isso aí. Disciplina é liberdade, né? Já disse o poeta. Amém. O que seria de nós se Deus desse tudo o que a gente quer, hein? Será que a gente estava bem? Então Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então, agradecidos por essas palavras, a gente agradece a Deus, à casa, aos nossos mentores, agradece a Jesus esse amor, essas palavras e esse esclarecimento, no sentido de nos fazer cada dia mais esclarecidos, cada vez mais maduros e cada vez mais úteis à obra de Deus aqui na terra. A gente agradece a irmã Marcela pelas palavras e já nos preparando para os passes. Vamos fazer a oração de Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem.
Que assim seja e graças a Deus.